Hello, English speakers! How are you today? Hoje eu quero te apresentar uma técnica muito eficaz para você praticar e melhorar o seu speaking, a sua fala. Muitas pessoas reclamam, né, que não tem com quem praticar, mas com essa atividade aqui que eu vou te mostrar, que é uma atividade fácil e rápida de fazer, você vai melhorar o seu speaking mesmo estando sozinho aí na sua casa. Bom, shadowing. Shadow significa sombra. Shadowing é um sombreamento. Então, como que funciona basicamente essa técnica, né? Você vai imitar, repetir o que outra pessoa está falando. Mas, teacher, eu vou ficar parecendo um papagaio imitando o que outra pessoa fala. Calma, você vai imitar, vai copiar sim, mas com uma intenção, com uma estratégia. E essa atividade, ela pode ser praticada por falantes de qualquer nível, iniciantes, intermediários ou avançados. Eu adaptei aqui a técnica shadowing para alunos iniciantes, porque se você colocar aí no Google, você vai ver muitos professores ensinando e com algumas variações, tá? Mas eu separei, eu dividi essa técnica em 4 etapas para te ajudar ainda mais. Bom, eu vou partir aqui do pressuposto que você já tenha um áudio, porque você vai precisar de um texto com áudio, certo? Para fazer essa atividade. Eu deixei aqui no final, na descrição, algumas sugestões, né? O que que você pode usar para praticar essa atividade. Bom, e as 4 etapas são as seguintes. Então, você vai pegar o seu texto com o áudio, mas no primeiro passo, você vai ler esse texto em voz alta, mesmo com dúvidas, tá? Você vai começar a ler o texto e você vai falar: Meu Deus, essa palavra, como que eu pronuncio? Mas você vai pronunciar do jeito que você acha certo e você vai até o final. Bom, terminou, esse é o primeiro passo. Segundo, você vai ouvir o áudio e agora você só vai acompanhar essa leitura, tá? Você não vai falar em voz alta. Você vai ouvir e você vai acompanhar, prestando atenção naquelas palavrinhas que você ficou com dúvida. Então aí você já vai aprender a pronúncia dessas palavras, certo? Lembrando que aqui a gente está focando em pronúncia, em fluência, e não no significado das palavras, tudo bem? Terceiro passo. Agora você vai colocar o áudio novamente e você vai ouvir frase por frase, tá? Então você vai até o ponto final, pausa e repete. Só que, presta atenção, não é só repetir a frase. Você tem que prestar atenção na entonação. Então, se é uma pergunta, você tem que fazer a entonação de pergunta. Se ele der ênfase em alguma palavra, você vai também fazer igual. No ritmo, prestar atenção nos links, que o que que acontece? Quando a gente fala em português, a gente não fala palavra por palavra. A gente vai juntando, vai linkando as palavras. Em inglês é a mesma coisa. Então você precisa prestar atenção nisso para repetir. Então, ouviu a primeira frase, pausa, repete. Segunda frase, pausa e repete. E assim você vai até o final do texto. Quarto passo. Agora você vai colocar o áudio e você vai ouvir e falar em voz alta, junto com o áudio, certo? Então você terminou ali, fez todo o texto sem pausar. E se você quiser, agora que você terminou os 4 passos, você pode pegar esse texto e ler novamente em voz alta, como você fez lá no começo, sem ouvir. Você já vai perceber a diferença, porque agora você vai se sentir mais confiante. Você vai saber como se pronuncia as palavras, você vai saber o ritmo, a entonação, linkar as palavrinhas. Então você vai ler em voz alta. Olha, depois de você praticar isso alguns dias, eu vou até te dar uma outra sugestão aqui, de você gravar. Você se grava lendo a primeira vez e se grava lendo a segunda vez, porque aí você vai conseguir enxergar a diferença, o poder dessa técnica, dessa atividade, que ao mesmo tempo é tão simples e tão poderosa.
E olha, essa técnica shadowing, ela é usada por vários alunos para aprender qualquer idioma. Mas no caso aqui, a gente está falando do inglês. Então, quais são as vantagens de você usar o shadowing? É você melhorar a fluência, a velocidade, aprender estruturas, vocabulário, enfim, as vantagens são muitas. E agora eu vou compartilhar minha tela com você para te mostrar na prática como que funciona. Vamos lá. Olha, eu estou usando aqui o site News and Levels, tá? E aqui você pode escolher, ó, nível um, 2 ou 3. Eu escolhi o 1. Então, pensando lá nos 4 passos. Primeiro você vai pegar esse texto e ler. Disney parks are expensive. Disney parks start as a fun place for families. E aí você vai até o final. Geralmente aqui no News and Levels, eles, quando terminam o texto, eles colocam aqui, ó, difficult words, tá? Mas aí você não precisa ler, você vai só até o final do texto mesmo. Depois, o segundo passo, você vai ouvir uma frase e pausar. Então, como é que fica? Olha lá. Start as a fun place for families. Disney parks start as a fun place for families. But prices go up. But prices go up very much over time. E você vai fazendo isso, frase por frase, pausando e repetindo até o final. Qual é o terceiro passo? Você colocar de novo esse áudio e ler o texto junto, em voz alta. E lembra, no final, sem áudio, leia novamente o texto. Eu tenho certeza que em pouco tempo você vai perceber o avanço, seu avanço no speaking. Porque algumas palavras em inglês, alguns sons em inglês, a gente não tem em português. Então é igual você ir para academia, você precisa praticar os seus músculos, a sua boca, os seus músculos não estão acostumados com aqueles sons. Então você precisa praticar. E aqui, dessa forma, você vai ganhar fluência, rapidez, você vai melhorar o seu listening. Por que que você melhora o seu listening? Porque você vai perceber essas junções que eles fazem, né? E aí, quando você ouvir a mesma palavra, a mesma frase, você vai reconhecer. Deixa eu parar aqui de compartilhar. E eu quero que você diga para mim, compartilhe aqui comigo se você já conhecia essa técnica shadowing, se você já usou, se você gostou. Eu quero que você me conte, compartilhe aqui a sua experiência. See you